A SP Trans habilita proposta de R$ 4 milhões em concorrência para projetos do Terminal São Mateus. A SP Trans divulgou o resultado da análise e julgamento das propostas técnicas, comerciais e habilitação da concorrência destinada à consolidação do projeto básico, desenvolvimento do projeto executivo e elaboração de estudos ambientais e territórios para as obras do Terminal São Mateus. O anúncio publicado na edição desta quarta-feira, dia 7 de setembro, declara vencedora a empresa Planserve Engenharia Ltda pelo valor global de R$ 4 milhões. O prazo para apresentação de recursos vencerá às 17 horas do dia 15 de dezembro. 3 empresas participaram da concorrência do tipo técnica e preço, na forma presencial, pelo modo de disputa fechado: Sener, Cetepla Tecnomental, Aztec Engenharia e Planserve Engenharia. O terminal estará localizado entre a Avenida Sapopemba, a oeste da Praça Felisberto Fernandes da Silva e a Rua Ministro Luiz Isparano, numa área de 27.394,20 metros quadrados, constituído de forma a integrar-se com o Terminal São Mateus existente da MTU de São Paulo e com a futura Estação São Mateus do monotrilho da linha 15 prata do metrô e articular-se aos corretores BRT Aricanduva e Perimental Itaim Paulista a São Mateus. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, iniciou em 20 de outubro de 2022 o processo para a construção do novo terminal de ônibus em São Mateus. Em decreto publicado no Diário Oficial do município, Nunes declarou de utilidade pública áreas que somam 25 mil metros quadrados. Este é o primeiro passo para a desapropriação e futura instalação do equipamento. O terminal em São Mateus está previsto no plano de metas da Prefeitura para o período de 2021 a 2024, meta 45 SP Ágil. O objetivo estratégico é garantir o acesso ao sistema municipal de transportes de forma segura, acessível e sustentável. De acordo com o termo de referência, o futuro terminal São Mateus agrega consigo a função de estruturar a integração das linhas que atendem aos distritos de São Mateus, São Rafael e Sapopemba, com as operações dos demais corredores de ônibus e a conexão com o metrô, linha 15 prata monotrilho. No entorno do novo terminal São Mateus da SP Trans encontram-se outras importantes infraestruturas de transporte coletivo. O atual terminal São Mateus da EMTU, onde estão alocados linhas do transporte metropolitano com origem nos municípios de Santo André e São Bernardo do Campo, a estação São Mateus da linha 15 prata do metrô, além do futuro corredor Itaim Paulista, São Mateus e o BRT Aricanduva, incluídos na meta 46 do programa de metas da Prefeitura de São Paulo, PDM 2021 a 2024. A integração física entre linhas municipais, linhas intermunicipais e o sistema sobre trilhos possibilitará aos usuários uma ampla diversidade de destinos. A pesquisa Origem Destino indica que, apesar dos investimentos em transporte realizados na última década, o tempo médio de viagem em 2017 diminuiu em todos os modos, porém manteve o mesmo padrão de 2007, ou seja, as faixas de menor renda apresentam os maiores tempos de viagem no modo coletivo. Deste modo, os novos projetos de transporte por meio da PMSP partem de um diagnóstico que aponta para a necessidade de compatibilização dos serviços e infraestruturas com as demandas, atendimento de áreas carentes, necessidade de integração harmônica dos equipamentos de transporte com as estruturas socioambientais existentes, de estímulo ao uso do transporte individual, redução dos conflitos de tráfego com outros modais, diminuição dos índices de emissões veiculares, melhora da infraestrutura e sinalização das vias. Desta forma, o novo terminal de ônibus São Mateus, segundo ainda o termo de referência, tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade da população, com utilização mais intensa da tecnologia em diversas especialidades, oferecendo conexão com os outros modos de transporte, traduzindo-se num benefício social de grande relevância. Caio anuncia a venda de 15 ônibus Apache VIP5 para Guianazes
de Santo André, com portas compatíveis com Vila Luzita, mas sem operar o sistema. A fábrica de carrocerias Caio anunciou nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, em suas redes sociais, a venda de 15 unidades do modelo Apache VIP5 para a aviação Guianazes, empresa que integra o consórcio União Santo André. Uma das unidades, inclusive, chegou a ser exibida na Latibus, uma feira de produtos ligados ao transporte coletivo realizada em agosto. O ônibus possui chassis Mercedes-Benz OF 1724L, com motor dianteiro com suspensão a ar. Os veículos são montados ainda de ar-condicionado, câmeras, vidros escurecidos, tomadas USB para carregamento de celulares, entre outros. As unidades ainda possuem porta à esquerda em altura de plataforma de corredor. Nenhuma linha atual da Guianazes atende a este tipo de configuração de portas, mas a empresa de Ronan Maria Pinto está de olho em assumir a concessão de linhas do terminal e corredor da Vila Luzita, que representa 1/3 da demanda de passageiros da cidade. Não há data definida ainda para o lançamento da licitação. Este sistema possui um corredor que passa pela Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, com embarque e desembarque à esquerda e em plataforma na altura do assoalho do ônibus. Desde 2016, esse sistema é operado pela Suzantu, empresa de Claudinei Brogliato, hoje oponente de Ronan. Suzantu e Ronan, por meio do jornal local Diário do Grande ABC, já tiveram uma relação próxima quando o intuito foi tirar Lebon Transporte de Mauá, empresa do Paraná que em 2010 rompeu com um monopólio de 30 anos que era de Baltazar José de Souza na cidade, concunhado de Ronan. Em nota, a Caio diz que os Apache VIP5 produzidos para a aviação Guianazes possuem 13,2 metros, lotação para 79 passageiros e 5 portas, configuração ideal para que possam operar em futuros corredores de ônibus. As poltronas dos passageiros são estofadas e foram revestidas com estampa New Caleidos nas cores azul e dourado, facilitando a limpeza e manutenção do item. A acessibilidade é garantida por elevadores e poltronas reservadas para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos, além de box para cadeirantes e pessoa com deficiência visual acompanhado de cão-guia. Os itinerários eletrônicos são em LED e foram posicionados em pontos estratégicos da carroceria para facilitar a visualização das linhas pelos passageiros. Higer testará ônibus elétrico em Curitiba em 5 rotas diferentes. A fabricante chinesa de ônibus elétricos Higer Bus vai testar entre os dias 19 e 23 de setembro de 2022 um modelo em 5 rotas alternativas com passageiros na cidade de Curitiba. Com informações do site Diário do Transporte, nesta quarta-feira, dia 7, as rotas ainda uma apresentação ao prefeito Rafael Greca está programada para ocorrer no dia 16 de setembro. Como mostrou a reportagem, a Prefeitura de Curitiba conta com financiamentos internacionais em um projeto de eletrificação do transporte urbano por ônibus. Em 6 de junho de 2022, a administração municipal informou que pretende atingir a marca de 10% de ônibus elétricos, compondo a frota do transporte público em até 2 anos. Conforme o planejamento da urbanização de Curitiba, o município realizará a compra de 134 ônibus elétricos, sendo 57 para o eixo leste-oeste e 77 para o Inter 2 e Interbairros 2. O modelo que vai ser apresentado é o Azuri A12BR, que já circulou por cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A empresa garante que a autonomia das baterias é de aproximadamente 270 km, dependendo das condições operacionais. O ônibus é quase 1,5 toneladas mais leve em comparação aos demais elétricos de mesmas dimensões disponíveis no mercado. Cada veículo terá 12 jogos de bateria da
CATL, que ainda, de acordo com a empresa, podem ser carregadas integralmente em menos de 3 horas. A capacidade é de 385 kW, com capacidade de 411 kW. A configuração é de piso baixo total, sem degraus em nenhuma das portas. Em nota, a Raiger explica como será o evento de eletromobilidade em Curitiba e os testes. Dentro do programa de eletromobilidade que Curitiba está implantando, o planejamento estratégico prevê um teste com veículos elétricos para o transporte público. A Raiger, um dos fabricantes que atua no mercado nacional, cedeu um veículo para a demonstração na capital. O período de testes vai de 12 a 27 de setembro. Nos primeiros dias, os motoristas das empresas que formam o consórcio que detém a concessão do transporte coletivo de Curitiba serão treinados no novo ônibus, trazendo reconhecimento do itinerário das linhas que vão percorrer no restante do mês. Detran, Vicente Machado, Campo Comprido, CIC, Campo Alegre, Jardim Ludovica e Campina do Siqueira, Abatel. Na segunda quinzena de setembro, a partir do dia 19 de setembro, o teste é com os usuários para demonstração das vantagens do veículo elétrico, especialmente conforto térmico e acústico. No evento do dia 16 de setembro, o prefeito vai anunciar a fase de testes com usuários, representantes das empresas e identidades parceiras, Enel X, Raiger, Urbis, Redentor e do projeto TUMI. Estão com ele e as autoridades do município para receber a imprensa para a viagem inaugural. O evento está marcado para as 11 horas da manhã no Parque Tanguá. O período de teste vai ajudar a mapear os galos do sistema operação para o ajuste dos modelos que atendam à implantação da eletromobilidade do transporte público da cidade, já a partir do edital da nova concessão da operação, que ocorre em 2025. Para cumprir o programa, essa gestão já realizou um chamamento público para os fabricantes de ônibus elétricos que trazerem veículos para serem testados na operação de Curitiba. Esse edital aguarda as propostas até novembro de 2022. A demonstração da Raiger não faz parte do edital, é uma cortesia da empresa para que a cidade conheça o produto. Até lá, além de definir os modelos de veículos e as regras do edital da nova concessão, também devem ser concluídas as obras do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável. O programa tem recursos totais que ultrapassam os 227 milhões de dólares, entre contrapartidas do município e financiamentos multilaterais do Banco Interamericano de Desenvolvimento e New Development Bank, com 75 milhões de dólares. Curitiba já elegeu as linhas que serão as primeiras portas de entrada da eletromobilidade: o Ligeirão Inter 2, os Interbairros 2 e o BRT Leste-Oeste. Juntas, essas linhas transportam mais de 350 mil passageiros por dia. As obras do Programa de Mobilidade Urbana vão requalificar o itinerário dessas rotas, com melhoria na pavimentação, calçamento, paisagismo, sinalização, iluminação, novas estações e terminais, além de um modelo totalmente inovador de parada de ônibus no circuito do Inter 2, a Prisma Solar. Também serão implantadas infraestrutura de suporte à mobilidade ativa, como paraciclos e ciclofaixas ou pistas de circulação compartilhada para estimular a intermobilidade com o uso de bicicletas, carros de aplicativo e deslocamento a pé. E para que a Curitiba quer toda essa transformação no transporte coletivo, porque novamente a capital do Paraná está em vanguarda no deslocamento urbano que estimula o desenvolvimento social e econômico de cidadãos. Com mais qualidade, preço justo e segurança, mais usuários adotarão um sistema aliviando os congestionamentos pela preferência ao deslocamento público em relação particular. Com ônibus de baixa emissão de carbono, a qualidade do ar fica melhor e o resultado é menos gente doente com problema respiratório. Em Curitiba, as doenças do aparelho respiratório são a quarta maior causa de morte prematura na faixa etária de 30 a 69 anos, no período de um ano desde 2009.
precedidas pelas doenças cardiovasculares, neoplasias e diabetes nesta ordem. Cabe destacar a influência da poluição atmosférica também nas neoplasias, como no caso do câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. A influência da poluição atmosférica nas doenças cardiovasculares não se dá só pela inalação de poluentes atmosféricos, mas também pelo aumento da temperatura local que ocorre em áreas urbanas, onde há grande concentração de construções de concreto, pavimentação, arrefecimento reduzido devido à obstrução da ventilação pelos edifícios, liberação de calor antropogênico das indústrias e dos transportes, além da própria influência dos poluentes sobre o clima, criando as chamadas ilhas de calor em alguns locais. Em Curitiba, a temperatura da cidade já está em média de 1,2 graus, mais alta do que 6 décadas atrás. Observa-se alteração no regime de chuvas, sendo mais comum a ocorrência de temporais fortes e intensos, bem como períodos de desconforto técnico. Períodos de estiagem. Em ambos os casos, a população impactada ora por transtornos decorrentes de enchente e alagamentos, ora por escassez de água ou desconforto técnico. A intensificação dos eventos climáticos apresenta-se como um novo desafio à gestão urbana e tem mobilizado Curitiba a desenvolver e implementar respostas efetivas para aprimorar a capacidade de mitigação e da adaptação das cidades e reduzir riscos, vulnerabilidades ambientais e socioeconômicas relacionados ao tema. Na Plan Clima de Curitiba, a meta para o enfrentamento dos riscos climáticos na mobilidade urbana prevê o crescimento dos atuais 51% de deslocamentos por transporte coletivo para 85% e a redução dos 45% realizados por automóvel particular para 7% em 2050. Para a introdução de 150 ônibus elétricos na frota do transporte coletivo, pode representar 5 mortes prematuras evitadas por ano, 59 anos de vida ganhos em toda a cidade por ano e 1 dia de esperança de vida ganha ao nascer por cidadão. O impacto econômico seria de 8 milhões de dólares de valor total de mortes evitadas. Estado de Nova York derruba a exigência de máscaras contra a Covid-19 nos transportes públicos e aeroportos. A partir desta quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022, não é mais obrigatório o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em ônibus, trens, metrô e também nos aeroportos e carros de uso compartilhado. Em entrevista coletiva, segundo agências internacionais, a governadora Kathy Hochul disse que, antes de tomar a decisão, consultou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Hochul confirmou que o uso agora é apenas incentivado. Abre aspas, a partir de hoje as máscaras serão opcionais. Temos que restaurar alguma normalidade em nossas vidas. Máscaras são incentivadas, mas opcionais. Em abrigos para sem-teto, instalações correcionais e centros de detenção também não será mais exigida máscara. O uso da proteção passou a ser obrigatório em Nova York em abril de 2020, logo no início do reconhecimento da Covid-19 como pandemia. A Autoridade Metropolitana de Transportes disse que atualizou os sinais eletrônicos dos metrôs, das estações e avisos nos ônibus para que o uso de máscaras claras agora seja opcional. Em abril deste ano, o presidente Joseph Robinette Joe Biden Jr. derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público após um juiz da Flórida ter decidido que a ordem era ilegal. Nova York, entretanto, manteve a obrigatoriedade. Em ambientes de saúde, como hospitais e clínicas, a exigência continua no estado. Motoristas do transporte público da Grande Belém fazem greve em protesto pelo descumprimento de acordo salarial. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Ananindeua e Marituba decidiu na tarde desta quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022, deflagrar greve da categoria a partir das 0 hora de quinta. A paralisação afetará os serviços de ônibus na região metropolitana de Belém. Os rodoviários estão revoltados com o descumprimento por parte das empresas
de acordo de reajuste de 12% que havia sido acertado. Em convocação aos motoristas para a greve de mais à noite, o Sintran distribuiu nota convocatória para a paralisação, afirmando que infelizmente a categoria foi enganada. Abre aspas. Houve uma mediação na Justiça do Trabalho, onde a categoria dos rodoviários tinha conquistado 12% de reajuste salarial, onde foi 5% a partir de 1º de maio e o restante 7º com desonerações, disse o presidente do Sintran, Ruelin Ferreira. No Facebook, o sindicato postou uma mensagem, abre aspas, o Sintran não abrirá nesta quinta-feira, dia 8, para exercer suas atividades devido à ação de protesto promovido por seus diretores e presidente Ruelin Ferreira em lutar por nosso direito salarial referente aos anos de 2021 e 2022, acertando em acordo coletivo com a participação do Ministério Público e o Juiz do Trabalho, com representantes do governo e das empresas, não cumprido por parte dos mesmos. Obra altera o itinerário da linha 905010, Terminal Lapa a Itaim Bibi nesta quinta e sexta. A SP Trans vai alterar o itinerário da linha 905010, que liga o Terminal Lapa a Itaim Bibi, nesta quinta-feira, dia 8 de setembro, e sexta, dia 9, em razão de obras na rua Caminha de Amorim com a rua Realengo, no Alto de Pinheiros, com os desvios permanecendo até o fim dos trabalhos. Durante as obras, os passageiros que utilizam os pontos de parada na rua Caminha de Amorim terão como opções os pontos localizados nas ruas Alvilândia e Nazarete Paulista. Confira as alterações. Linha 905010, Terminal Lapa a Itabim, sentido único, normal até a rua Cerro Corá, Rua Heitor Penteado, Rua Pereira Leite, Rua Nazarete Paulista, Rua Alvilândia, prosseguindo normal até a Rua Avilândia, Rua Nazarete Paulista, Rua Pereira Leite, Rua Heitor Penteado, Rua Cerro Corá, perseguindo normalmente. Linha 809 no Rio de Janeiro volta a operar nesta quinta-feira. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que nesta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, volta a operar a linha 809 que liga o bairro Sagrado Coração ao bairro de Santa Cruz, uma das que tinham sido paralisadas pelas empresas. Com isso, de acordo com a administração municipal, são 49 linhas que foram restabelecidas desde o dia 1º de junho de 2022, quando passou a vigorar um acordo mediado pela Justiça entre as empresas de ônibus e Prefeitura, com a participação do Ministério Público. O acordo também incluiu o congelamento da tarifa de ônibus em R$ 4,05, valor mantido desde 2019, até o fim do ano de 2022, e o pagamento dos subsídios pela Prefeitura às operações das companhias de transporte com base no quilômetro rodado apurado pelo GPS dos coletivos. As viações se comprometeram a melhorar os serviços, a frota, a conservação e retomar as linhas. Segundo a Prefeitura, ainda no mês de setembro de 2022, mais 5 linhas começarão a circular, totalizando 54 linhas a mais em operação desde o início do acordo judicial. De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 34 viagens diárias de ida e volta, com intervalos médios de 30 minutos em horários de pico. Itinerário: ida, entrada Aterrado de Leme, entrada dos Palmares, Avenida Padre Guilherme Decaminada, Avenida Brasil, Avenida Padre Guilherme Decaminada, Rua do Prado, Rua do Império, Rua Medeiros e Albuquerque, Rua Dom João VI e Rua Senador Camará. Volta: Rua Senador Camará, Avenida Padre Guilherme Decaminada, Avenida Brasil, Avenida Padre Guilherme Decaminada, Estrada dos Palmares e Estrada Aterrado do Leme. Próximas linhas previstas para início de operação: Consórcio Santa Cruz, linha 803 Manguaratiba a Campo Grande, começa a operar dia 26 de setembro. Consórcio Internorte, linha 915 que liga o bairro de Bom Sucesso ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, começa a operar dia 19 de setembro. Consórcio Carioca, linha 785 Cascatura Coelho Neto, começa a operar dia 12 de setembro. E linha 678 que liga o bairro do Meier a Vila Valquíria, começa a operar dia 19 de setembro. Consórcio Intersul 012 Rodoviária a Castelo Via Lapa, começa a operar dia 12 de setembro. Retomada de coletivos para a Sentinela do Imbé desta quinta-feira.
é permitida graças ao subsídio do óleo diesel em Campos dos Goytacazes. O programa emergencial do subsídio do óleo diesel, implantado em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, segundo a prefeitura da cidade, está permitindo a retomada de ônibus para a Sentinela do Imbé, onde, após 6 anos, a localidade terá linhas exclusivas a partir da próxima quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. De acordo com o município, os itinerários serão atendidos pela empresa São Salvador em caráter emergencial. Os moradores de Sentinela do Imbé terão acesso direto à rodoviária Roberto Silveira, no centro da cidade, segunda a sexta-feira, às 5 horas e 30 minutos, 8 horas e 40 minutos, 11 horas e 15 minutos e 17 horas e 30 minutos. Já os itinerários rodoviária a Sentinela do Imbé, nos mesmos dias da semana, serão às 7 horas e 50 minutos, às 10 horas e 15 minutos e às 16 horas. E aos sábados e domingos, os horários da linha Sentinela do Imbé, a rodoviária, serão às 7 horas, às 12 horas e 17 horas e 15 minutos, e na linha rodoviária a Sentinela do Imbé, os serão 6 horas, 11 horas e 16 horas, com tarifa única de R$ 3,05. Planejamentos: estes horários, após ouvirmos as solicitações dos moradores de todas estas localidades, levando em conta a distância entre as mesmas e centro da cidade, explica o presidente do IMTT, Nelson Godard. Passageiro agride motorista de ônibus em Pampulha. Um motorista de um ônibus que opera a linha 5250, que opera o trecho Betânia a Pampulha, que não teve a sua identidade revelada, foi agredido na manhã desta terça-feira, dia 7, após o desembarque na estação Santa Rosa, no bairro São Luís, em Pampulha. Segundo informações preliminares, um passageiro que ainda não tinha embarcado no coletivo colocou a mão dentro do ônibus quando as portas estavam fechando. Ao perceber o passageiro, o motorista liberou a entrada do suspeito, que entrou, pulou a catraca, deu um tapa no rosto do condutor e o ameaçou de morte. O condutor do coletivo informou aos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais que não parou o veículo na estação Pampulha, onde deveria parar, e seguiu o trajeto procurando uma viatura da PM. Enquanto isso, o suspeito dava puxões no braço direito do motorista, quase causando um acidente. O passageiro agressor puxou o pino de segurança da porta do ônibus, quando o mesmo trafegava nas proximidades do Parque Lagoa do Nado. Pulou do ônibus em movimento e fugiu rapidamente. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. Até o início da tarde de hoje, o agressor do motorista de ônibus ainda não havia sido preso, com informações da Band News FM Estado de Minas. O ônibus é incendiado durante protesto em Miguel Couto. Um ônibus urbano da Autoaviação Veracruz foi incendiado e outros 3 coletivos foram depredados no fim da tarde e início da noite desta última terça-feira, dia 6, durante um protesto pela morte de um jovem. A vítima, identificada como Loan Pinheiro, morreu no hospital depois de ter sido baleado por um policial após uma discussão em uma festa de rua realizada na estrada de Santa Bárbara, no bairro de Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo informações preliminares, o policial militar estaria fora de serviço. A discussão teria ocorrido por volta das 20 horas e 45 minutos do último domingo, dia 4, e o motivo da briga entre o jovem policial não foi divulgado. Moradores da região afirmam que depois da discussão, o jovem se dirigiu para sua residência com outros 2 amigos e foi seguido pelo policial, que teria disparado 2 vezes contra a vítima. Além de balear Lohan, o policial teria dado tiro contra os outros 2 amigos da vítima fatal. Depois dos tiros, ambos foram socorridos para uma unidade de saúde da região. Uma testemunha teria informado que o jovem estava armado e o jovem teria efetuado um disparo contra o policial, porém, pessoas que estavam no momento dos fatos não confirmaram essa versão. A vítima precisou realizar 2 cirurgias no Hospital da Posse, porém não resistiu e morreu nesta última terça-feira, dia 6, quando moradores do bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, iniciaram um protesto contra a morte do morador. Os 2 outros amigos da vítima seguem internados no Hospital da Posse, e o estado de saúde de ambos ainda não foram atualizados para a unidade hospitalar.
Foram incendiados pneus e demais materiais da rua onde o jovem morava. O jovem deixa uma esposa e uma filha. Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, lotados no quartel Nova Iguaçu, foram acionados para conter as chamas. Acidente com ônibus deixa 7 feridos nesta quarta-feira. Um grave acidente envolvendo um ônibus urbano da empresa Cidade das Hortênsias deixa 7 feridos nesta quarta-feira, após o condutor do veículo passar mal e perder o controle da direção, batendo em um carro e um prédio na rua Quissamã, em Petrópolis, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O ônibus modelo Marco Polo Torino 2014, equipado com chassi Mercedes-Benz OF 1721, com prefixo 3043, ficou com a frente bastante danificada devido à batida. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis confirmou que o motorista passou mal e perdeu o controle do veículo. O coletivo, que faz a linha 340 do terminal Itamaraty, bateu em um poste de energia elétrica e arrastou o carro de passeio, que ficou destruído. Através das redes sociais é possível ver imagens do acidente e do estrago causado pela batida. Agentes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência foram acionados para a ocorrência e atenderam aos feridos. A Autoviação Progresso plota DD em comemoração aos 90 anos. A Autoviação Progresso, empresa que opera linhas intermunicipais em Pernambuco e demais linhas interestaduais, acaba de plotar um de seus modernos ônibus como Invictus DD, equipado com chassi Scania 8x2 de 15 metros em celebração aos 90 anos. O coletivo, com prefixo 6159, segue todo plotado e com o símbolo dos 90 anos de atuação da empresa em Pernambuco. O veículo oferece o serviço leito-cama no primeiro piso e o serviço leito no segundo andar, sendo um dos ônibus mais confortáveis da região. A linha em que o carro estará sendo escalado ainda não foi informada oficialmente, porém acredita-se que o veículo possa estar presente no trecho intermunicipal Petrolina a Recife, onde já operou anteriormente.